né? Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que segundo o próprio Einstein e a teoria da relatividade, o tempo é considerado uma dimensão intimamente ligada ao espaço, tanto que se fala em espaço-tempo, ou deformação do espaço-tempo, toda vez que se menciona o conceito de gravidade. Tá? Então, Einstein chegou a uma conclusão que foi abraçada pela comunidade científica, de que o tempo, né, não é absoluto. Por que que não é absoluto, né? Por que que não é absoluto? Nós vamos chegar nessa condição. Se o tempo fosse absoluto, ele fluiria da mesma forma em todos os sentidos, né? Mas a coisa parece que não é bem assim, né? Ele não flui de maneira uniforme, ele flui de maneira diferente, tá? E isso depende também de outros fatores, que a velocidade, né? A velocidade em que alguém está se movendo e a velocidade em que o observador que observa esse alguém também está se movendo. Ou seja, isso tem alguma influência naquilo que a gente chama de tempo. E também, obviamente, a própria gravidade. Se alguém perguntar o que é gravidade, a resposta imediata que vem de qualquer meio ou de alguém que tenha alguma base, ele vai falar que é uma deformação ocorrida no espaço-tempo. Tá? Mas deformação por quê? Deformação causada por um corpo que tem massa, que tem matéria. Tá? E também, pela própria teoria da relatividade, quanto mais rápido um objeto ou um corpo estiver se movendo, né? Ou seja, quanto mais próximo esse corpo estiver da velocidade da luz, mais lentamente passa o tempo. Né? Isso é o que se chama de contração contração do tempo. Né? Então, quem estaria olhando de fora veria um objeto passar numa dada velocidade. Mas para quem está dentro daquele corpo, esse movimento é praticamente instantâneo. E isso é interessante de a gente notar, né? Isso é interessante. Fala, meu filho. Meu gato. O que ocorre quando o tempo se contrai? O que ocorre? Vamos tentar entender essa situação. E uma outra condição: quanto mais próximo de um objeto massivo estiver alguém ou algum observador, também ocorre aquela diferença de tempo. E aqui eu vou evocar... Chega. E aqui eu vou evocar, né, para a gente poder fazer uma comparação, ou tentar raciocinar em cima disso, o filme Interestelar. No filme Interestelar... Vem cá. Vem cá. No filme Interestelar, os viajantes que passam através daquele buraco de minhoca, eles vão sair próximos a um buraco negro, o Gargantua. Mas isso eu vou mencionar
hora que eu estiver falando aí mais para frente, de uma outra condição. Tá? Então, são esses fatores que influenciam o tempo. A velocidade, né? A ação da gravidade, tá? Que são os fatores que mais atuam. Alguém que estivesse, por exemplo, na ISS, né? Ele está viajando lá mais de 40 mil quilômetros por hora. Em qual local o tempo passa mais devagar? Para eles ou para nós aqui? Alguém poderia falar, não, eles estão a mais de 40 mil quilômetros por hora, então é para eles. Não. A diferença é muito pequena, mas o tempo passa mais lento para nós aqui na Terra, porque nós estamos próximos, ou mais próximos, do centro de massa da Terra, portanto, mais próximos de uma ação gravitacional mais intensa. Tá? Então, aí a gente já deveria começar a se perguntar, afinal, o que é, de fato, o tempo? E também, o que é o espaço? E, por fim, né, a gente deveria se perguntar também, o que é a gravidade? É só a deformação do tecido do espaço-tempo? Eu estou tendente a dizer que tem coisas mais atuantes nesse sentido aí, de modificar aquela sensação ou aquilo que a gente sente como sendo o tempo. E aí, me vem a ideia também de que essa sensação que nós temos de tempo também parece ser uma belíssima camuflagem da realidade. É algo para a gente poder analisar. Fica aí uma sementinha para a gente poder refletir. Né? Então, a gente deduz, obviamente, como já foi deduzido pela própria física que a gente utiliza, que existe uma ligação muito estreita entre velocidade, gravidade e aquilo que a gente chama de tempo. Né? Porque tanto gravidade como velocidade influenciam o tempo. E a gravidade também, olha só que interessante, influencia a velocidade. É algo para a gente analisar e pensar o que de fato é aquilo que a gente chama de tempo. E daí, desses pensamentos meio malucos, é que vem uma afirmação do próprio Einstein, que fazia uso do conceito de tempo, de que o tempo, de fato, é uma ilusão. O passado, o presente e o futuro, eles, de fato, existem ao mesmo tempo.